podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Está começando mais um Estados Desunidos do Brasil, o podcast que tenta sempre tratar de forma engraçada e debochada a política nacional e internacional. E que tenta colocar ordem no caos, que é o Brasil, com Z. Que já deu zebra. E o caos é com KKK. Porque nossas piadas são sempre nesse nível de piadoca de merda. É mesmo, é? Estados Desunidos do Brasil, o podcast que promete até o futuro, que nem o seu político de estimação. Cara, popcorn. Ao processo, hein, porra? Isso aí é fake news. Fala aí, cambada de transgressor, que comeu carne na sexta-feira santa. A gente tá gravando aqui hoje na paz? Do domingo de Páscoa. Isso me lembra que ontem foi sábado de aleluia. Pois é, apóstolo velho. Ontem foi dia de meter o pau no Judas, que era amigo do cara e puxou o tapete dele. A amizade é tudo. Amizades, assim, hoje em dia são tão comuns, né, Dudu? Tu morre, diabo! Ah, claro, ainda mais lá no Bolsoclã. Ter um amigo. Bebian, Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Santos Cruz, Amigo, eu também tô indo mal. Joyce Hasselman, Amigo é coisa. Major Olímpio, Velhos amigos vão sempre Daniel ser. Silveira, Querido meu velho, meu amigo. Bob Jeff, Faça uma lista de grandes amigos. Mourão, E um amigo de verdade não se encontra. Sarah Winter, Carla Zambelli e mais uns 700 mil brasileiros que morreram de Covid e estão na conta dessa família do capiroto. E aí, Dudu, o que o nosso querido povo faz ao responder a essas pesquisas de opinião? Dá munição pra esses filhos das putas. Coloca o Flávio Rachid empatado, o único pré-candidato que tem viabilidade eleitoral e se comporta de fato como chefe de Estado nesse hospício político que é o nosso país. Mas o Instituto de Pesquisa também não ajuda, né, Beck? Só publica pesquisa quando o Lula tá mal colocado. Não só não ajuda, mas também busca sempre atrapalhar, né, Dudu? Então ajuda a gente aí e diz o nome do episódio. Padre Beck. Paranauê Pesquisas. Aparentemente, não basta a realidade brasileira ser complexa. Ela também resolveu virar roteiro de comédia ácida mal escrita. Não pela gente, mas pelos próprios protagonistas. Mal escrita nada, Beck. Isso aqui já virou improviso institucional em tempo real. Seguinte, uma nova matéria do Globo mostra que o Partido Liberal, puxado pela pré-candidatura do Flávio Rachid, foi o partido que mais cresceu na janela partidária. Deu deputados, perdeu alguns, claro, e terminou com quase 100 parlamentares no bolso. Dinheiro! Ou seja, o brasileiro olha para tudo isso e diz: sim, parece razoável. Claro que parece, porque nada faz mais sentido do que o cara ir para os Estados Unidos e oferecer o país e voltar com mais apoio político interno. Isso não é contradição, isso é o Brasil funcionando perfeitamente dentro da sua própria lógica de absurdos. Exato. E o melhor é a explicação técnica. Os deputados estão migrando porque querem aumentar as suas chances de reeleição. Que é uma forma elegante, diplomática, de dizer ninguém acredita em nada, mas todo mundo acredita na sua própria sobrevivência. Ideologia no Brasil é tipo Wi-Fi de aeroporto. Você usa quando precisa, mas na primeira instabilidade você vai pro 5G. E o dado mais bonito de todos: os partidos de direita devem ficar com 80% a 90% do fundo eleitoral, quase 5 bilhões de reais em 2026. Ou seja, o contribuinte brasileiro está financiando um campeonato em que ele mesmo não foi convidado. É tipo pagar ingresso para ver alguém decidir o seu destino e ainda sair do estádio com a sensação de que a culpa foi sua. E aí entra o elemento poético da coisa, porque essa migração em massa não é sobre ideais, não é sobre projeto de país, não é sobre visão institucional, é sobre aonde está o dinheiro, a estrutura e a chance de ganhar. Do Brasil! A democracia brasileira virou um grande fantasy game de mandato.
Você escolhe o time com mais pontos, não os que têm mais princípios. E o mais curioso é que o PL ainda está menor do que a bancada que elegeu lá em 2022. Ou seja, nem crescer direito precisa. Só precisa aparecer forte e no momento certo. É igual dieta. Tu não emagrece, mas é só tirar a foto num ângulo bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Enquanto isso, a esquerda basicamente decidiu não disputar esse mercado de parlamentares. Preferiu apoiar alianças, manter posição, não inflar bancada. Tradução. Um lado joga War, o outro joga xadrez. E o tabuleiro é dominado por quem vende peça. E que tem mais uma camada maravilhosa. Os deputados não estão indo só por afinidade ideológica. Estão indo porque o PL, hoje, oferece estrutura, Puteiro, influência, grana, palanque bote nas redes sociais. e a promessa de um excelente candidato competitivo. Pó, jatinho, puta, helicóptero e rachadinha. Meu Deus! Jesus! O partido virou uma espécie de banco eleitoral com juros compostos de oportunismo. Você entra hoje e espera colher mandato amanhã. E tudo isso acontece enquanto o país discute soberania, instituições, democracia e o próprio futuro. E o Congresso responde. Legal, mas onde é que está o fundo eleitoral mesmo? Porque, no fim, a janela partidária é o momento mais honesto da política brasileira. Isso é para valer, pessoal. É quando todo mundo ali para de fingir. Exatamente. É quando a ideologia sai e entra a matemática eleitoral com o pé na porta. Então, resumindo esse pequeno trecho, um pré-candidato hoje cresce oferecendo o país lá fora. Um partido cresce oferecendo estrutura aqui dentro. E os deputados crescem oferecendo a própria coerência em troca de sua respectiva sobrevivência. Tudo isso absolutamente normal. E Botafogo continua sendo a estação de transferência entre as linhas 1 e 2 do metrô. Próxima estação, Next Stop, Botafogo. É mesmo, Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Nada fora do esperado. Só mais um domingo no apocalipse institucional brasileiro. Parabéns, você desbloqueou Democracia Hard Mode. Meu apelo aqui, não só aos Estados Unidos, mas ao mundo livre inteiro, é este. Acompanhem as eleições do Brasil com enorme atenção. Aprendam e entendam nosso processo. Monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem corretamente. Ao invés do governo Biden interferir nas nossas eleições para instalar um socialista que odeia a América, que apliquem pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana. Bancarrota News, edição CEPAC. Muito bem. E agora a gente vai comentar sobre o que parece nome de música do Chico Buarque. Mas, na verdade, é um plano de política externa freestyle, feito no Texas em 2026. Porque o senador Flávio Bolsonaro resolveu subir o palco do CEPAC. Para quem não conhece, é aquele congresso quase que anual, é bianual, enfim, dos mais radicais, extremistas, da excremento-direita no mundo inteiro. E, basicamente, Flávio Bolsonaro fez seu seguinte pitch internacional. Hello, Trump! Quer comprar o Brasil? Eu faço em 12 vezes, sem juros, e ainda mando as terras raras de brinde. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o cavaleiro ali. Cara, isso não é política externa, é o LX da geopolítica. Usado, pouco rodado, acompanha a democracia funcionando, ou pelo menos funcionando até a semana passada. Exato. E o mais impressionante não é nem o entreguismo, mas é a falta de vergonha do Flávio Bolsonaro em seu entreguismo. Porque o pai, Eu já ia? Pelo menos, fazia aquele teatro bem tosco de nacionalismo militar. Tipo aluno que não estudou, mas tenta copiar olhando pro lado dos militares. O Flávio não. O Flávio já chega dizendo: Professor, eu não fiz a prova, mas eu posso vender a sala de aula. Aí tu vê o discurso do cara e percebe que não é só subserviência, é uma coisa mais sofisticada. É tipo viralatismo com MBA internacional. Porque ele não só ofereceu o recurso natural, ele pediu ajuda externa para garantir, entre aspas, democracia. Tradução, garantir a vitória da chapa rachadinha. Perfeita análise, Dudu.
Porque, traduzindo o discurso, vamos ser bem francos. Trump, me ajuda a ganhar a eleição, que eu te entrego o Brasil em troca. Na verdade, foi importante a gente entrar nesse assunto, porque mostra como seria a política externa brasileira sob a ótica do plano de governo do Flávio Rachid. E tem gente que ainda fala: não, o Flávio é moderado. Moderado? Moderado é quem pede pizza. O cara tá pedindo intervenção internacional com upgrade golpista. Então, resumindo, o que a gente viu foi um senador brasileiro indo para os Estados Unidos, um evento pseudo-ideológico, para oferecer os nossos recursos nacionais, as nossas terras raras, e sugerir interferência externa de outra soberania em nome da pseudo-democracia. Ou seja, o que eles entendem como democracia é só quando eles vencem. Bancarrota Blues, versão século XXI. Tá ok? People, a gente vai comentar, nós falaremos mais sobre essa aparição internacional do senador Rachadinho num episódio futuro, mas voltemos à vaca fria. Bem, e agora vamos falar de uma das tradições mais edificantes da democracia brasileira, a janela partidária. Esse momento mágico da vida republicana em que os deputados trocam de partido como quem troca de operadora de celular, só que com menos fidelidade, menos vergonha e muito mais cálculo eleitoral. É lindo, Beck, é quase poético. Tem gente que chama de reorganização partidária. Eu prefiro chamar de feirão do toma lá da cá. Porque saiu uma matéria do Estadão mostrando que o PL ultrapassou a marca de 100 deputados e se tornou a maior bancada na Câmara dos Deputados. O melhor estilo, o Apocalipse também sabe contar cadeiras. E o mais curioso é o contexto. O crescimento vem embalado pela pré-campanha do Flávio Bolsonaro e pela crise do União Brasil, que está derretendo igual picolé caído na calçada em Teresina. Ice cream! O União Brasil virou aquele condomínio de luxo, que parecia promissor lá no folder. Mas quando você vai visitar, descobre que o síndico tá brigado com o porteiro, o elevador não funciona, o caixa tá suspeito e o apartamento decorado era só uma maquete. Pois é, doutor. E essa matéria mostra uma coisa importante. O PL não cresceu só porque é um partido forte. Ele cresceu porque conseguiu se vender como porto seguro eleitoral da direita bolsonarista. Não é um partido. É quase uma franquia política com licenciamento oficial da família Bolsonaro. É o McDonald's do reacionarismo. Você sabe que o lanche faz mal, que a gordura é antiga, sabe que o brinquedo do combo é uma armação ideológica, mas mesmo assim, sempre tem fila lá no drive-thru. E mais, tem o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que deixou tudo isso muito claro. Ele basicamente admitiu que a lógica de montagem dessa bancada é servir à campanha presidencial do Flávio Bolsonaro, organizando palantes nos estados. Ou seja, não é expansão orgânica. Não se trata de projeto programático e nem de afinidade doutrinária. É montagem de máquina eleitoral. Projeto de país? Não. Projeto de poder? Sempre. Projeto de poder com cheiro de mofo, verniz patriótico e fundo falso do armário? Aí sim. E o mais revelador é de onde vieram muitos desses quadros. Uma parte considerável veio do União Brasil, que está vivendo aquela situação delicada, em que o partido não sabe se quer ser de centro, de direita, de oposição, de governo ou de terapia intensiva. O União Brasil hoje é aquele sujeito que vai numa festa de fantasia vestido de alternativa viável e volta para casa vestido de espólio do Centrão. Porque a federação com os progressistas, que era para fortalecer o bloco, acabou expondo ainda mais as brigas regionais, as disputas internas e, claro, o vazio programático. E como se isso não bastasse, ainda teve o desgaste ligado ao caso do Banco Master, com mensagens e documentos demonstrando claramente a relação do ex-presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, com nomes importantes da federação. Ou seja, o partido já estava gripado, aí resolveu sair na chuva da janela partidária de regata e tomando gelado. Resultado, pneumonia reputacional. E aí entra o ponto nevrálgico, central. Em política, reputação é ativo. Quando o partido começa a ser associado a escândalo, conflito interno, crise de comando e falta de rumo nacional, muita gente pensa: talvez seja melhor eu trocar de barco antes que a água chegue no meu gabinete. Wilson! Wilson!
Claro, o político brasileiro tem instinto de sobrevivência comparável ao das baratas pós-apocalipse. Quando sente cheiro de problema, já tá em outro partido, antes da fumaça subir. E nisso o PL operou com inteligência brutal. Aproveitou o desgaste do União, surfou a pré-campanha do Flávio, apresentou musculatura eleitoral, nos estados, e virou um imã para os parlamentares que querem se posicionar do lado mais competitivo da direita em 2026. O resultado disso é que o bolsonarismo, que vive dizendo que é perseguido, censurado, sabotado, criminalizado, exilado, oprimido, escanteado e injustiçado, vai lá e monta a maior bancada da Câmara desde 1998. Coisa de perseguido mesmo, não? Quase um diário de Anne Frank com emenda de relator. E esse é o ponto importante, Dudu. Existe uma contradição central no bolsonarismo. Ele performa marginalidade enquanto acumula poder institucional. Ele fala como insurgência, mas opera como máquina. Ele se posa de antissistema, enquanto domina pedaços relevantes do próprio sistema. É o revolucionário de condomínio fechado, o guerrilheiro do gabinete climatizado, o Che Guevara da rachadinha emocional. Enquanto isso, o PT, mesmo estando no governo, prefere praticamente no mesmo patamar, sem conseguir transformar a máquina do executivo em grande expansão parlamentar própria. Isso diz muito sobre a natureza do presidencialismo de coalizão hoje. O Planalto governa e continua estruturalmente dependente do centro. Traduzindo, Lula continua presidente, mas o Wi-Fi da Câmara está roteado pelo Centrão. Perfeito. E o que se desenha aqui é um cenário em que o PL tenta transformar força parlamentar em narrativa de inevitabilidade. Tipo, olha como os estados grandes, olha como estamos totalmente capilarizados, olha como o Flávio já tem palanque nos estados. É a pré-campanha em estado bruto, sem pudor e com matemática legislativa. Eu não entendi o que ele falou. Porque deputado não muda de partido por iluminação da força divina. Ninguém acorda numa terça-feira e diz: descobri minha verdadeira essência doutrinária no PL, no Progressistas, no PROS. O sujeito muda porque quer voto, fundo, tempo, estrutura, palanque, sinalização de força e, se possível, uma cadeira onde caiba o próprio ego. E o caso do deputado que entrou no PL saiu, foi para outro partido e depois cogitou um terceiro caminho em poucos dias. Isso é retrato perfeito do nosso sistema. Não é janela partidária. É um speed dating institucional. É o Tinder do baixo clero. Arrasta pra direita, arrasta pro PP, arrasta pro republicanos, arrasta pro que estiver pagando melhor em viabilidade eleitoral. Agora, no plano mais profundo, esse movimento do PL tem um significado claro. A direita bolsonarista quer chegar em 2026 não apenas com candidato, mas com densidade territorial, musculatura legislativa e aparência de bloco coeso, ainda que por dentro continue sendo uma feira de vaidade, ressentimentos e puro oportunismo. O objetivo não é parecer sério. O objetivo é parecer grande. Ai, que delícia! No Brasil, tamanho de bancada muitas vezes vale mais do que coerência ideológica. Aliás, coerência em Brasília hoje é quase que um item de museu. Fica ali entre a máquina de datilografar do Ulisses e a noção de pudor do Eduardo Cunha. E tem mais uma camada aqui. O enfraquecimento do União e o crescimento do PL pressionam ainda mais a direita dita moderada ou de centro-direita institucional. Porque todo mundo que sonhava com uma candidatura conservadora menos tóxica, agora vê o campo sendo ocupado com velocidade da luz pelo bolsonarismo raiz. A tal terceira via da direita virou acostamento, esburacado. Exatamente. E o resultado disso pode ser uma eleição ainda mais polarizada, com menos espaços para experimentos centristas e mais incentivo para adesão ao bloco, que parece mais competitivo, ainda que seja também o mais ruidoso, o mais radicalizado e, em muitos casos, o mais intelectualmente miserável. Em resumo, o PL engordou, a União murchou, o Centrão continua vendendo estabilidade com garantia estendida e a democracia brasileira segue sendo administrada como se fosse uma mistura de feira agropecuária, leilão de gado e campeonato de porrinha. E a pergunta que fica é, isso é força real de projeto político ou só mais uma reorganização oportunista de elites parlamentares em busca de um melhor balcão para o seu 2026? No Brasil, Beck, quase sempre as duas coisas. Aqui até o cinismo vem em regime híbrido. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vendido para o cavaleiro ali, o quadro pica ejaculante. Paranauê Pesquisas. Ou a República entrou no modo aleatório.
E sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo, Dudu? É que a essa altura do campeonato já não existe mais análise política tradicional. O que existe é pesquisa paranauê. Aquele esforço meio místico, meio ligue-já, meio estatístico, meio pseudociência, meio macumba institucional de tentar adivinhar quem vai sentar em qual cadeira enquanto a música parar. Enfim. Exatamente. Não é mais ciência política, é tarô de gabinete. É a cartomante da República virando 3 cartas ao mesmo tempo dizendo: veja aqui o vice improvável. Um ministro que queria ser candidato, um candidato que queria ser ministro, e um partido que vai decidir tudo numa convenção onde ninguém decide nada. Porque olha o grau do caos da coisa. O Haddad sai, entra o Dário Durigan, que pelo menos já acorda todo dia de manhã sabendo que vai ser ministro da Fazenda em tempo integral. O que no Brasil já é quase um luxo administrativo. O governo tenta emplacar uma cartada final para reduzir o endividamento das famílias, porque descobriu o óbvio ululante. Não adianta melhorar número macroeconômico se o sujeito recebe um pouco mais e esse um pouco mais vai direto para a boca do cartão de crédito, do empréstimo inconsignado, do rotativo internal. Ou seja, o brasileiro não está vivendo, ele está fazendo crowdfunding da própria fatura. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Exato. E aí você tenta resolver isso politicamente, só que em 2026 já começou. Então, tudo deixa de ser política pública e vira xadrez eleitoral com peças trêbadas. A indicação do Jorge Messias para ser sabatinado no Senado, para a vaga no STF, está rolando agora nessa última semana. O Rodrigo Pacheco indo para o PSB, o candidato Alckmin, confirmado como vice do Lula, a hipótese de MDB, a própria inviabilidade do MDB, o PSD com Caiado, o Zema como vice, em fanfic mineira de centro-direita, o Flávio Bolsonaro tentando montar palanque e o Progressistas atolado até o nariz com o caso Mastro. É o famoso, ninguém sabe de nada, mas em versão premium. Todo mundo fala com segurança, todo mundo diz, segundo minhas fontes, todo mundo jura que entendeu o tabuleiro, e o tabuleiro tá pegando fogo. Porque a sensação é a seguinte, a dança das cadeiras já começou, mas ninguém sabe quantas cadeiras vão sobrar no fim. O Lula queria o Alckmin? Queria. Cogitou MDB? Cogitou. Seria conveniente? Talvez. Era viável? Nem de longe. Porque o MDB é aquele partido que você nunca sabe se vai te entregar apoio, chantagem, surpresa ou o Michel Temer saindo de trás da cortina com um sorriso de esfinge. O MDB não é um partido. O MDB é um evento climático. Perfeito. E aí você olha para Minas e vê Pacheco, Zema, Matheus Simões, PSD, PSB, Senado, Supremo, candidatura ao governo, vice possível, aliança improvável e percebe que fazer a análise hoje é como tentar montar quebra-cabeça enquanto alguém troca as peças, apaga a foto da caixa e ainda pergunta se você já pensou no impacto regional da federação partidária. É o Kinder Ovo da oligarquia. Você abre achando que vem chocolate e sai com uma crise federativa, um vice improvável e um relatório do Banco Central sobre endividamento familiar. E isso tudo em cima de um dado bem sério, que é o comprometimento de quase 1/3 da renda das famílias com dívidas. Só que no Brasil, até tragédia econômica entra no liquidificador da conjuntura e sai como oportunidade eleitoral. O governo pensa, se eu aliviar a dívida, talvez a sensação de bem-estar volte. E a oposição pensa, se eu atrapalhar, talvez eu herde o ressentimento. Todo mundo disputando o bolso do cidadão, enquanto o cidadão já está sem bolso, porque o banco arrancou. Então, no fundo, essas pesquisas paranauê são isso. Tentativa de racionalizar um processo que já entrou em estado gasoso. O sistema político brasileiro, hoje, em 2026, é uma rave de diretório partidário. Luz piscando, êxtase ali do lado, gente trocando de lugar, muito barulho, nenhuma coerência e sempre tem alguém gritando, agora vai! E nunca vai, ou pior, até vai, mas para um lugar bem pior. Resumindo, 2026 mal começou e a gente já tem ministro virando peça eleitoral, vice sendo confirmado por falta de alternativas menos caóticas, Senado liberando o nome, porque o prêmio de consolação de Minas foi acertado, partido de centro agindo como caixa de surpresas e a economia tentando salvar a popularidade, enquanto a política tenta sequestrar qualquer melhora antes que ela chegue na ponta. Pois é, não é pesquisa,
é Paranauê com PowerPoint. E a gente, como sempre, segue por aqui. Assistindo ao Fim do Mundo com um bloco de notas, sarcasmo, um café requentado e pipoca sem sal. E quem ganha? Então vamos fazer o seguinte. Antes que o Dudu se candidate a ser vice na chapa do Imael, vamos respirar um pouco, porque chegou a hora das dicas culturais. E agora, dicas culturais. A minha dica cultural é: aproveita que acabou a quaresma, vai pro boteco, enche a cara, se sente rico e faz um pix para contato@backroom.com. Aliás, temos que agradecer porque recebemos um pix simbólico, mas importante para a produtora e para a realização de podcasts como esse, já que a Backroom Studio é uma produtora independente. Bem, já a minha dica cultural de hoje é a segunda temporada do seriado The Pitt, e que tá na HBO Max. E eu falo sem exageros, tá absurdamente boa. É aquele tipo de série que começa com um drama hospitalar e relembra ER, tipo quando a Rede Globo mandava Rede Globo apresentou Plantão Médico. E quando você percebe, o seriado The Pitt virou quase um estudo sobre pressão, decisão e colapso humano em tempo real. Ritmo mega acelerado, diálogos mega afiados, uma tensão constante que não te deixa respirar, parece plantão de UTI misturado com thriller psicológico. E o mais interessante, a série não romantiza nada. Ela mostra o caos, o desgaste emocional em cada um dos personagens, os dilemas éticos, e faz isso com uma crueza que lembra muito o mundo real, inclusive o nosso. Se você curte narrativa intensa, personagens bem construídos e aquela sensação de só mais um episódio, pode ver sem medo. Recomendo fortemente. E com isso encerramos mais um episódio dos Estados Desunidos do Brasil! O único podcast onde a política brasileira vai na onda de pesquisa eleitoral. Usa margem de erro como muleta. A gente tá quase exumando o Ibope pra poder ter ainda mais margem de erro e falar mais merda livremente sem ser cancelado. Partiu? Fui! Beijo grego! Na urna! Acabou? Acabou, porra! Acabou! Boy, that escalated quickly. Neste episódio tivemos os seguintes memes, áudios e inserções. Igor Guimarães, alegria, Homer Simpson, é mesmo, é? Isso é fake news. Netflix Logo Sound, risada fundo Chaves, Bolsonaro Popcorn, efeito sonoro Jatinho, Tiaguinho, a amizade é tudo, Morre Diabo, Criança Esperança, tema, Roberto Carlos, amigo e meu querido, meu velho, meu amigo, Zezé de Camargo e Luciano e Julio Iglesias, dois amigos, Milton Nascimento, Canção da América, Oswaldo Montenegro, velhos amigos e a lista, José Carreiras e Sarah Brightman, amigos para sempre, Laura Pausini, Unamico Ecossi, Patrick, olha a faca, Paranauê, Paraná, Bob Esponja, dinheiro, Galvão Bueno, olha o gol, WhatsApp Sound, Drauzio Varela, é verdade, Instrumental Samba, batucada completa, urna eletrônica, efeito sonoro, Metrô Rio, aviso sonoro, Flávio Bolsonaro, discurso na CEPAC, Chico Buarque, Bancarrota Blues, Hermes e Renato, Dole 2, Dole 3 e porrada, Jair Bolsonaro, Ihu! Vini, Heloísa mexe a cadeira, I'm sorry Wilson, gordinho rindo, Pânico na TV, eu não entendi nada, ai que delícia, Away, pô cara, de novo, Galvão Bueno, acabou, Anchorman, that escalated quickly, Jair Bolsonaro, acabou porra,